Acabei esquecendo de botar para gravar. Obrigado, Vitor. É, Então, começando com uma pergunta um pouco mais geral, a sua carreira ela passou, né, pela pesquisa acadêmica, foi para a parte de empreendedorismo, né, com a startup de biotech, e agora também está mais para essa área de filantropia com a Dimension Science. E eu fiquei curiosa se olhando para trás, isso foi um plano que você era um sonho que você tinha, era um caminho que você traçou, ou foi uma fase que foi puxando a outra? Oi, Camille, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É, então, como você falou, da forma que você contou aí meu currículo, né? Começando na UFRJ, no Instituto de Biofísica. É, Na verdade, começando como graduada da UFRJ no Instituto de Biologia, e depois na pós-graduação fui para o Instituto de Biofísica, e aí fiz um doutorado sanduíche que me trouxe aqui para os Estados Unidos, fazer parte do meu doutorado no Dana-Farber Cancer Institute, na Harvard Medical School. E aí, desse ponto, eu vim para 3 meses aqui. Eu tinha uma bolsa, e aí, quando eu estava aqui, saiu uma outra bolsa, então aí esses 3 meses aumentaram para um ano, e aí depois eu tive uma outra bolsa de estudos, e aí, bom, estou aqui 27 anos a história, 27 anos depois, com uma carreira onde eu passei por várias organizações de alto escalão de ciência aqui nos Estados Unidos, como a GlaxoSmithKline, que eu fui pesquisadora. Depois, como você falou, comecei minha própria empresa, e em 2019, por 10 anos, eu fui founder e CEO dessa empresa de biotech. Então, eu tive a experiência de levantar fundos para a empresa, de seed para ter venture capital. E aí, quando eu saí da empresa em 2019, eu fundei a Dimension Sciences, e eu vou falar um pouquinho depois da Dimensions, e também eu tomei uma posição no National Cancer Institute, no NIH, e aí eu continuo no NIH até hoje. E aí, assim, falando assim, né, parece tudo assim uma sequência, né? Então foi, né, realmente foi meu sonho. O meu sonho sempre foi trabalhar na ciência. Então, respondendo sua pergunta, sim, eu segui uma trajetória seguindo meu sonho de trabalhar na ciência, mas os passos, né, parece tudo linear, né, mas um currículo é linear, mas uma carreira não é linear. Então, a carreira tem várias interseções, cruzamentos, retornos, e por aí vai. Então, no currículo, a gente não lista todas as coisas que a gente não conquistou, né? No currículo, a gente lista assim: eu fui daqui, fui para lá, tá, tudo as coisas que foram bem-sucedidas. Mas atrás de cada coisa que foi bem-sucedida, tem uma listinha de coisas que não foram assim, então não deram tão certo assim. O paper que foi rejeitado, o concurso que você fez e não foi classificada para vaga. Então, assim, tem muitas, por trás de cada currículo, vão ter várias dessas, que, como se fala, não são falhas, né? São que a gente chamaria de derrotas, né? De carreira. E no momento parecem gigantes, mas aí depois, passam os anos, você vê aquilo, poxa, nem está no meu currículo. Então, assim, eu acho que eu sempre falo isso, quando eu converso de carreira com as pessoas, né? Não encarar a sua carreira como um currículo, né? A sua carreira, ela vai ter os cruzamentos, e é importante que tenha isso, porque é através como você encara essas derrotas, aí que vem o jogo, né? Você pode encarar cada derrota
Lógico, fique triste. Eu fiquei triste quando tiveram derrotas ou retornos na minha carreira. Sim, a gente fica chateado, pô, cara. Principalmente se você se preparou, às vezes você se prepara, às vezes você tem tudo que você precisaria, mas ainda assim não chega lá, né? Então, por razões diversas. Mas aí, depois que você fica triste um pouco, né, vai muito depender daquela sua reação, de como que você vai encarar aquela derrota. E o que eu procuro sempre fazer até hoje, porque as derrotas elas não param em nenhum momento da carreira, né, é, o que que você pode aprender com aquilo, para que os seus próximos passos tenham aquela perspectiva já incluída. Então, essa mensagem assim que eu deixo é de você encarar as derrotas, parece até um jargão, né, que as pessoas falam, é uma oportunidade, né? Então, assim, não é totalmente ser poliana, como eu falei, você pode ficar chateado, sim. Principalmente se você se preparou para caramba, principalmente se você acha que você deveria ter conquistado. Mas o que que você vai aprender daquilo? Sempre vai ter alguma coisa para aprender, de qualquer situação. E aí aquilo você pode colocar já, adicionar ao seu cinto de ferramentas, né? Para próximas experiências. E também essas perspectivas vão te ajudar a planejar os próximos passos também, e a direção, né? Então, considerando, por exemplo, você realizar qual é o seu forte, quais são as suas fraquezas, né? Então, é muito importante o autoconhecimento. E todas essas falhas ou derrotas que ocorrem no caminho, ou apenas um quebra-mola, né? Não precisa nem ser uma derrota, pode ser uma dificuldade maior, elas vão ajudar, então, aí para você fazer esse autoconhecimento também. Então, na trajetória de carreira, prestar atenção, não só nas coisas que vão bem, mas nas coisas que não vão tão bem, porque por aí você pode aprender também sobre você mesmo, né? Quais são as coisas que você faz melhor, as coisas que você precisa melhorar, e aí aprender com aquela situação em diversos ângulos. É engraçado. Você estava falando, eu concordo muito com o que você falou, e você estava falando, eu lembrei de uma coisa que eu falei com meu filho minutos antes de a gente começar aqui, que eu estava falando com ele que, tipo, a única forma de você não ter 100% de certeza de você não conseguir é se você não tentar. Então, eu acho que trazendo, né, para essa questão de carreira, eu acho que a gente tem que focar muito mais no tentar do que no acertar ou no errar. Porque acertar e errar são só consequências, mas se você está sempre focado em tentar e sempre buscar, né, o que você quer, independente do resultado que você não controla, eu acho que a chance de você conseguir o que você quer é bem maior. E aí, você mencionou sobre concurso que você não passou, eu não sei se você usou o seu próprio exemplo, né? E eu tinha pensado numa pergunta e não sei se veio a calhar, mas teve algum momento específico que você decidiu migrar da academia para o empreendedorismo? Foi por decepções acadêmicas? A gente tem no nosso grupo, né, muitas pessoas interessadas em fazer essa migração, então fala um pouquinho para a gente como que foi essa migração de uma para outra. Então, até essa vem até uma das perguntas que eu quero fazer para o pessoal que está aqui. A pergunta é a seguinte: a saída da pesquisa acadêmica significa a saída da ciência? O que que vocês acham? Hum, podem responder, gente. O Valim disse que não, e a Sheila também respondeu que de forma alguma. Maria também respondeu que não. Então, na minha própria trajetória, foi uma decisão super difícil, até porque foi logo depois que eu terminei meu pós-doc, e não tem a ver nada com concurso.
Mas eu tinha terminado meu pós-doc, que eu estava em Berkeley, que eu fui de Boston, do Dana-Farber. Eu terminei o doutorado, eu fui um período para o Brasil, mas eu voltei para esse pós-doc na Califórnia. E aí eu terminando o pós-doc, assim, só para falar um pouquinho da minha pesquisa, o que realmente conectou todos esses pontos da minha carreira foi a medicina de precisão. Então, eu, formada no Instituto de Biologia, como já falei, na UFRJ, para quem não estava aqui antes e entrou, é, assim, uma das coisas que sempre me interessou foi resolver problemas que poderiam ser aplicados para a clínica. Então, desde o início, eu me interessei por biomarcadores moleculares. A minha tese de doutorado foi em marcadores moleculares em circulantes em sangue de pacientes de câncer. Isso nos anos 90 em 2000, mais ou menos, que foi uma das primeiras publicações descrevendo uma liquid biopsy, que hoje em dia se tornou um ensaio clínico, né? Tem vários ensaios clínicos usando esse conceito. E então eu sempre interessada, então assim, o que conectou esses dots todos, como eu falei, foi aquele meu sonho e aquela minha curiosidade por conhecimento, minha paixão por ciência, e dentro da ciência é essa área de precisão, medicina de precisão, né, que é como usar a biologia do paciente para informar sobre doenças humanas. E então, quando eu terminei o meu pós-doc, eu estava nessa procura de empregos, então eu apliquei, eu sempre, desde a UFRJ até esse período do pós-doc, eu era assim a pesquisadora acadêmica, meio assim, total, me identificava muito com com aquele sentimento de ser pesquisadora acadêmica, professora de universidade, etc. Eu nunca tinha me passado na cabeça uma outra coisa. E aí, dentro dessas entrevistas, eu fui entrevistada, recebi aqui nos Estados Unidos duas propostas de carreira acadêmica, tenure track. Eu estava para decidir, e aí veio esse convite da GlaxoSmithKline para eu fazer uma entrevista no departamento de oncologia é, desenvolvendo drogas, small molecules, moléculas pequenas para na área de oncologia. Essa era a época que foram as primeiras target therapies começaram a sair. É, e, e a GlaxoSmithKline estava desenvolvendo na época o Tykerb, que foi uma das primeiras drogas como alvo era o WAR2, que é um marcador, um oncogene no câncer de mama. Então, poxa, assim, uma época muito legal para aquela empresa. Então, eu falei, bom, eu vou de curiosidade, porque eu quero conhecer as pessoas e aí ver. Mas eu estava já fazendo minha decisão, já tinha até um quadrinho já com comparação de coisas das duas posições acadêmicas. Eu tinha certeza que eu ia para uma delas. Só que aquela entrevista mudou minha trajetória totalmente, porque eu me senti, eu passei o dia, foi uma entrevista com várias pessoas, foram 8 pessoas que me entrevistaram, nossa, foi uma maratona, foi o dia inteiro falando com pessoas, e eu simplesmente amei. Todas as conversas que eu tive foram assim, incríveis, bem na área que eu gostava. E lembro que no início eu falei que minha paixão era justamente responder perguntas, usando a biologia para responder perguntas que poderiam ser aplicadas na clínica. E ali tudo que eles faziam era isso. Então, eu voltei assim, eu arrasada, praticamente. Eu estava arrasada porque eu já não sabia mais o que que eu queria da minha carreira. Eu tinha um planejamento de vida, de carreira, que estava sendo ameaçado ali com aquele dia, com aquela entrevista. E realmente foi difícil para mim fazer essa decisão, mas foi eu seguir o gut feeling, como diz aqui, né?
E eu turned down as duas outras posições e eu aceitei a oferta de ir para essa pharma company e nunca olhei para trás. Eu realmente fiz ciência de alto nível, tanto na Glaxo quanto depois, quando eu fui fundadora da empresa. Então, para mim foi muito gratificante essa transição, mas eu tenho que confessar, foi um momento que realmente desafiou tudo, todos os preconceitos que eu tinha. Acho que a gente se identifica muito com o papel do acadêmico, né? De Sim. estar dentro da academia e se ver fora disso é um pouco diferente, né? E o que que te deu coragem para fazer essa mudança e não só da academia eu acho que você falou um pouco, né? Não só da academia para a área da indústria, mas também para fundar essa startup, porque a gente sabe que fundar uma empresa não é uma coisa simples, envolve muitos riscos e é uma área completamente diferente de tudo que a gente aprende ao longo da nossa carreira, né? Então, o que que te deu coragem e o que mais te assustava nessa época? Sim, o que me deu coragem quando eu fui para a indústria de primeira do pós-doc, né? Assim, foi realmente aquilo de que eu tinha certeza que quando eu conversei com as pessoas, eu não tinha me sentido daquela forma nas outras entrevistas. Então, aquilo. E aí eu fui lá para a minha tabela e também coloquei essa opção na minha tabela. E ela ganhou em muitos setores. Então, assim, você tem que se conhecer, aí vem até já vou para a última parte do evento, que é do conselho, se conhecer e saber o que que é importante para você e priorizar as coisas que são importantes, né? E essas coisas importantes podem ser tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional, porque o seu trabalho é uma parte grande da sua vida pessoal. Então, a sua vida pessoal está ali também junto. Então, aí é, cada um tem o seu método de fazer a decisão. Eu tinha lá essa tabelinha que eu botei vários critérios que eram importantes para mim, e aí eu adicionei essa terceira opção e ficou claro. Então, como cientista, eu fui baseada nos dados. Mas já a minha segunda transição de uma empresa grande, né, que eu estava numa Big Pharma, né, para ser fundadora de uma biotech, isso aí já levou foi um pouco diferente a transição. Porque primeiro eu já comecei a trabalhar nessa parte da biotech já nos finais de semana, já por muitos anos. E veio de um paper do meu postdoc, que o paper foi continuado no segundo paper, que eu já fiz esse segundo paper já na Glaxo, mas aí eu estava trabalhando nos finais de semana com essa minha colaboradora, que virou minha co-founder da biotech, então foi um processo. E aí não foi tão difícil fazer a decisão, porque esse processo, ele me preparou para essa transição. Porque eu já estava trabalhando na questão, e aí novamente eu volto o meu background científico, né? Que eu estava procurando, então, nessa época, não só um biomarcador, mas eu já estava, numa época que eu estava usando já AI, machine learning, para interpretar vários marcadores juntos e derivar modelos que poderiam predizer a resposta de pacientes de câncer à quimioterapia. Então, como usar a biologia do paciente para estratificar os tratamentos dos pacientes. E aí, então, novamente, essa era uma questão científica que me interessava muito. Eu comecei a trabalhar isso nos finais de semana, porque foi, como eu falei, derivado do meu paper do postdoc, e aí foi uma continuação. Só que aí chegou um ponto que os finais de semana não me é, satisfaziam mais. E então já foi, como eu falei, uma transição que foi mais preparada
porque foi assim, aos pouquinhos, né? Entendi. E você, agora eu não me lembro exatamente do timeline, você teve um momento então que você só se dedicou à empresa. Você teve esse momento de overlap e depois você migrou só para a empresa. Sim, aí eu migrei só para a empresa. E aí teve uma época dessa empresa que eu não tinha salário, porque eu era fundadora. Então, eu também eu fui recrutada como associate professor, tipo adjunta, que era tipo part-time, Hum, né? Não era tempo integral, e eu fiquei na empresa e fazendo tipo, também um pouquinho na academia, né? Voltando um pouquinho. Mas aí depois eu passei full time para a empresa, quando a gente teve os nossos primeiros investidores, a gente pôde ter salário e tudo. sim. E quando você fez, acho que a terceira transição agora, indo para o NIH, você se sentiu voltando para a academia, apesar de, pelo que eu entendi, você tem um papel muito mais assim de liderar programa. Eu não sei se tem tanta ciência e responder pergunta como você estava mencionando, mas você se sentiu um pouco voltando para a academia? Bom, quando eu estava na minha empresa, assim, uma das coisas que eu tinha que lidar muito é com políticas públicas de saúde, né? E comecei a ter um interesse grande para essa parte de políticas públicas, então isso que me trouxe ao governo. É, e não sei se vocês entendem um pouquinho do NIH, eu posso até falar um pouquinho. O NIH ele tem dois setores, né? O intramural, que é onde tem laboratórios e pesquisa, e o extramural, que é onde o NIH tem 80% dos fundos do NIH vão para o extramural. No extramural, você sai de fazer uma pesquisa para agora você tem um portfólio de pesquisa. Então, o que eu faço hoje em dia no NIH é a gestão de um portfólio de pesquisa em áreas, né? Então, as minhas áreas que eu estou abraçando é essa área de dados em pesquisa pediátrica, né? E doenças raras e congenital, anomalias congênitas. Uhum. Então, o que que eu faço? Eu procuro financiar e dar suporte para pesquisas que estão dentro dessa área de domínio. E aí, então, esse é o extramuro, você administra grants, programas, desenvolvimento de infraestrutura, o governo faz muito isso, investimento em gerar e desenvolver infraestrutura. Então, isso que é parte do meu trabalho hoje. Então, assim, eu sinto que quando eu era pesquisadora, eu trabalhava em volta de uma pergunta científica, e agora eu trabalho dentro de uma área científica, né? Vamos assim dizer. Entendi. E o quanto que você usa hoje a sua experiência como empreendedora no seu trabalho dentro dessa liderança no governo? Ah, bastante. Eu acho que eu uso experiência de vários. Você tem que ser um cientista. Para você criar um portfólio de pesquisa, precisa do conhecimento científico, né? Então, a maioria das pessoas nas posições parecidas com a minha são todos PhDs, cientistas. Então, assim, novamente dando exemplos também de carreiras fora da academia, né, que são muito satisfatórias. Eu falo com cientistas todos os dias, eu leio ciência todos os dias, e aí, então, aplico muito tanto no meu background científico como o meu background de liderança e gestão, né, que eu tive da empresa, né? Então, eu também faço orçamentos, parcerias,
né? Parcerias tanto dentro do NIH, que são 27 institutos, quanto parcerias também do NIH com universidades e setor privado. Então, tem muita oportunidade de tanto você usar seus skills acadêmicos quanto skills de gestão e liderança. E falando um pouco dessa de skills e a gente ouve muito falar nos transferable skills. E você tem alguma dica aí para as pessoas que estão querendo migrar de uma área para outra, como pensar nesses transferable skills? Porque às vezes parece um bicho de sete cabeças. Não, eu acho que você tem que, assim, o transfer skills está também de você identificar novamente, né, quais são as coisas que você acha que você faz bem, né, investir nessas coisas. Lógico, eu não estou dizendo para você não fazer as coisas que você não faz bem, também é bom tentar coisas novas, aprender coisas novas, é super válido, mas se você já tem umas coisas que são fáceis para você, você tem mais facilidade, talento e inclinação, também de gosto, né? Então, praticamente esses vão ser o seu transportable skills. Você investir nas coisas que você faz bem e, assim, também pensar de uma forma um pouco, assim, uma das coisas que é legal de fazer lógico, a ciência a gente tem a tendência de zoom in nas coisas, né? Nas perguntas, nas soluções. Mas de vez em quando, assim, você faz um zoom out, porque aí também dá para perceber quais são as coisas que você está usando mais, que você pode transportar em diversas situações, e aí investir naqueles skills também, que podem ser mais, assim, que não é tão focado só em um problema, um tipo de experimento, ou um tipo de. Você vê as coisas que são mais assim, poxa, sou uma boa apresentadora, ou, poxa, eu escrevo bem, né? Então, investir em escrever mais, em fazer mais apresentações, então essas são coisas que você pode fazer com qualquer trabalho que você está, você vai fazer apresentações, você escrever, né? Então, isso são exemplos de coisas que você pode investir que vão ser transferíveis para diversas situações. Se você gosta de falar com as pessoas, networking, se você tem facilidade de falar, é um outgoing, então investir de colocar você em situações onde você vai estar falando com várias pessoas, e isso vai ser transportável para qualquer tipo de posição. Você pode posicionar a sua posição com aquela adicional que você traz com você, né? O seu. E também dá para você investir em coisas mesmo que você não gosta, que você acha que. Então, por exemplo, para gente, para os brasileiros que estão aqui, mesmo que não tenha talento em falar inglês, investe. Então, tem certas coisas. O inglês é a língua universal da ciência. Então, tá, investir nisso vai te servir em qualquer situação na sua carreira científica. Você estando no Brasil ou aqui, você tendo uma. Então, para as pessoas que estão aqui, é até redundante falar isso, mas mais para as pessoas que estão no Brasil, ter essa dedicação a aprender uma língua estrangeira, porque isso vai te facilitar, independente do setor ou do emprego que você tiver. Então, assim, esses transportable skills, eu acho que mais identificar talentos que podem ser assim aplicados em várias coisas ou coisas que você vê que naquela carreira precisa ter, né? Então, fazer boas perguntas é uma outra, né, para o cientista. Né? Então, tem cientistas que são mais
cientistas que exploram o nível da ideia, outros cientistas são mais como vou solucionar problemas, vem com soluções a cada problema. Então, assim, novamente, retorna ao ponto do autoconhecimento. Então, você fazer uma reflexão frequente de autoconhecimento e identificar esses talentos que você já tem, os que podem ser aplicados em várias situações, e até talentos que você pode trazer da sua vida pessoal, né? Sim, E vice-versa, né? Tem coisas que a gente aprende com a vida profissional que a gente aplica na nossa vida pessoal também, com né? certeza. E agora conta então um pouco para a gente da Dimension Science, como foi essa origem, o que que te fez decidir fundar essa organização. Então, a Dimension Science, ela começou de... Eu me senti sempre muito ajudada aqui. Tanto aqui quanto no Brasil, eu sempre me senti, mas principalmente depois que eu mudei para os Estados Unidos, que sem família aqui, eu assim, sempre eu tive várias situações em que eu tinha três filhos. Quando eu era postdoc em Berkeley, eu já tinha três filhos. É, eu tinha que viver com salário de postdoc, minha família no Brasil, mas eu acabei que eu consegui me inserir num network de amigos que me ajudou muito, e foi uma troca muito legal, que todos nós tínhamos filhos e a gente se ajudava uns aos outros, e então isso foi uma forma que eu senti ajudada a ser parte de uma comunidade. E outra foi através de bolsas, né? Então, a Dimension Science veio dessas experiências minhas, que eu quis trazer, tipo, dar de volta, né? Então, criar uma comunidade de cientistas que pode dar suporte um ao outro. Muitas, quando dos desafios, geralmente o que dá o apoio maior a esses desafios é ter uma rede de suporte, uma rede de mentores, de peers, ser parte, se sentir parte de uma comunidade, né? Como se diz aqui, belong, sentir, né? Esse sentimento de belong, de pertencer a um grupo. E então isso a Dimensions tenta, o trabalho da Dimensions é também criar essas comunidades em volta dos cientistas que a gente apoia, e aí em volta dos nossos voluntários, e que então a gente possa dar apoio uns aos outros. E aí essa é a coisa das bolsas que eu ganhei, né? As bolsas foram revolucionárias. A bolsa que me trouxe aqui para os Estados Unidos, ela mudou minha vida, tanto pessoal como profissional. Eu criei meus filhos aqui nos Estados Unidos, foi por causa daquelas bolsas lá, a bolsa sanduíche da CAPES, depois as bolsas de pós-doc que eu tive aqui. Então, elas transformaram minha vida. Então, essas duas experiências, que foi o início da Dimensions, de criar um ambiente onde cientistas se sintam que eles pertencem, e dar apoio financeiro, né, através de bolsas. Então, a gente tem programas que dão apoio ao cientista em início de carreira, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu convido todos aqui a darem uma olhada no nosso website. Mas aí também tem, além disso, por exemplo, hoje em dia, na época que eu fundei a Dimension Science, não estava assim ainda. A gente estava no 20, a gente era 25º de países que publicavam em revistas de alto impacto, fazendo essa pesquisa pelos autores que estão ligados a instituições brasileiras. E agora estamos em 14º. 14º no mundo, você sabe o que significa isso? É muito. A gente está realmente no palco internacional da ciência, porém, o Brasil, o cientista, né? Porque eu não quero falar do Brasil como instituição, eu quero falar do cientista, porque a Dimension Science ela é sobre o cientista. O cientista brasileiro, ele ainda não tem a visibilidade e reconhecimento merecido
de um país que tem o 14º em autores publicando em revistas de alto impacto. A gente não tem um Nobel, então a Mission Science acredita também que dando bolsas e prêmios, ela vai contribuir para dar visibilidade e reconhecimento para o cientista brasileiro. E como a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente foi fundado nos Estados Unidos, uma ótima oportunidade de fazer isso com a comunidade internacional. Então, a gente fica super feliz de ter parceiros como a Balsa e também parceiros como os consulados e a Embaixada de Washington, que a gente tem esse objetivo comum, né, de dar apoio ao cientista brasileiro num contexto internacional. Isso é muito engrandecedor essa sua. Ouvindo você falar, parece que foram várias vidas vividas e você é tão nova ainda. Então, eu queria abrir agora para as outras pessoas, para ver se eles têm alguma pergunta antes da gente finalizar com os conselhos. Vocês podem abrir o microfone se vocês tiverem alguma pergunta para Márcia. Eu tenho que, enquanto vocês estão aí pensando nas suas perguntas, eu tinha mais duas perguntas aqui. Vou fazer a pergunta aqui, até relacionada da Mission Science, essa questão do pertencimento. Vocês sentem que tem o suporte adequado para avançar na carreira científica de vocês? Qual o tipo de suporte que está faltando? Você acha que tem tudo para alcançar? Cai uma pergunta para todo mundo. Então, posso falar. Eu acho assim, tendo a experiência de fazer pesquisa no Brasil e fazer pesquisa aqui, quando a gente pensa em suporte de infraestrutura, né, a gente tem o acesso à infraestrutura e a infraestrutura mesmo é muito maior aqui nos Estados Unidos, assim. Então a gente tem fácil acesso a muitas coisas, então a gente tem como fazer mais coisas em menos tempo, que talvez no Brasil a gente conseguiria fazer, mas ia levar, sei lá, 3 vezes o tempo que a gente leva para fazer aqui. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que logo que você chega, essa transição é bem complicada, porque a gente vem de um background, de uma realidade completamente diferente, né? Estando aqui há alguns anos já, eu acho que hoje eu tô ok navegando na carreira que eu tô, mas acho que talvez se eu tivesse alguém que tivesse quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, alguém que tivesse passado pela mesma coisa, que falasse para mim, calma, que vai dar certo, ou tipo, é assim que funciona, é assim que as coisas funcionam assim, isso teria feito com que eu me adaptasse mais rápido e talvez assim, começasse a produzir mais rápido. Eu posso ir na sequência aqui, Camilo? Claro. Obrigado pelas dicas. Eu não sou da ciência, especialmente não sou pesquisador também, mas eu queria só colocar minha experiência. Eu mudei para os Estados Unidos no ano passado, depois de trabalhar 24 anos na indústria farmacêutica. E o que eu vejo é que existe uma barreira, o Vitor até comentou essa questão do início da carreira, né? Mas eu ainda vejo uma barreira na questão de transação do que você fez, e muito interessante, porque existe ainda um preconceito da ciência, né, da parte científica com a indústria farmacêutica, por exemplo. Eu vejo muito isso na minha trajetória, que eu consegui mudar um pouco no Brasil antes de vir para cá, contratando pessoas que estavam na bancada para começar uma carreira não necessariamente na área médica, mas poder trazer esse conhecimento científico para ajudar no lançamento de um produto, por exemplo. Mas eu vejo uma barreira nisso, como eu vejo uma barreira também de pessoas que estão na universidade fazendo seus estudos ou com ideias de transformar isso também numa possibilidade de empreender com isso, né, de criar uma empresa. Então, eu vejo que tem iniciativas do governo hoje
que a gente não tinha no passado, mas ainda distante de chegar em realmente de quem precisa, né? Então, eu estava na Baio semana passada, conversando com o pessoal da Apex, uma possibilidade de se criar de se expandir essa discussão junto com os PhDs, para quem está estudando voltar da academia e o que fazer com isso, né? Como incentivar. Então, eu vejo sim que tem uma barreira grande das pessoas e eu estando aqui há menos de um ano, eu tenho muito contato de pessoas que, por conta do meu background, me procuram para falar como fazer essa transição também da academia para a indústria farmacêutica, embora não seja uma dúvida só da questão de como, mas é entender o que tem na indústria farmacêutica, né? Então, acho que sim, eu vejo uma oportunidade grande de ajudar as pessoas em geral que estão no meio acadêmico a fazer essas transições, sem necessariamente deixar, como você bem comentou, a parte científica, né? Continuar trabalhando com isso. Tentar adicionar alguma coisa também, mas. E não sei se responde a pergunta, mas tipo, eu já fiz pesquisa em vários lugares assim dos Estados Unidos, tanto no Midwest, ou na East Coast, West Coast. E essa pergunta, e essa resposta vai ser bem diferente se você está em Nebraska, Kansas, St. Louis, ou se você está em Boston, que tem milhões de brasileiros. E se você está numa universidade menor ou se você está em Harvard, MIT. E e navegando essas instituições, tipo, sendo preto, sendo brasileiro, é, quando você está numa, tipo, fiz meu PhD na Universidade de Kansas, mas eu fiz meu doutorado e, sei lá, no MIT, Harvard. É, quando você vem como uma pessoa brasileira, mas de uma origem que não seja tão rica assim, por mais que tenham brasileiros aqui no MIT ou em Harvard, nem sempre eles vão vir da mesma realidade que você vem no Brasil, né? Enfim, são. Não que responda a sua pergunta, mas assim, são. Eu acho que dependendo de onde você está, em que universidade você está, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar. A gente pode conversar mais, mas são coisas que a gente tem que pensar. Achei muito legal os pontos que vocês trouxeram aí, né, o Vitor falando de assim, passar esse conhecimento, né? A gente teria que criar um sistema de pares aqui para todos os brasileiros chegando, né? E aí o Valm, eu estou falando do seu nome Não, é corretamente? meu sobrenome, é Valim, que eu preciso mudar aqui. Valim. É Valim. É como o pessoal me conhece na indústria. Legal. O Valim trazendo uma perspectiva não científica da Pharma Company, que também é uma opção, né? É, assim, a Pharma, geralmente, a Big Pharma tem o R&D, né, que é o Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, e tem outras, várias áreas, né? Também a gente nem falou aqui hoje áreas de patentes, de proteção são áreas mais científicas e também áreas de venda, de negócios que são menos científicas. Manufacturing, eu acho que tem uma ciência no manufacturing. Então, assim, considerar todos esses lados, né? Mas esse aspecto do preconceito com a farma, com a indústria, que eu acho que é real. Eu acho que tem menos hoje, mas é um preconceito real. E o Matheus trazendo aí a questão das diferenças culturais e também que não é só porque você está no mesmo lugar, né? Porque, lógico, não é porque é ser brasileiro que você vai se encontrar rapidamente aqui. Mesmo que você encontre brasileiros, não necessariamente você vai achar o seu grupo assim. Talvez você ache o seu grupo no meio de um grupo japonês ou um grupo não necessariamente, mas os brasileiros a gente já compartilha uma parte que é importante, que é a cultura. Então, eu acho que assim, para qualquer pessoa aqui nessa sala que veio para os Estados Unidos, eu acho que uma coisa comum é que, lógico, eu apreciei mais o samba depois que eu vim para cá, como crescendo nos anos 80, branca, da zona sul do Rio de Janeiro,
assim, eu apreciei mais o samba vindo para os Estados Unidos, porque lá no Brasil, no meu grupo, o samba não era parte da do dia a dia, né? E aí, como brasileira, eu me senti, ué, peraí, por que isso, né? Então, aí entrando nessas áreas culturais do, da, dos, da segregação que a gente vive, tanto no Brasil como aqui, que a gente está sempre dentro de uma bolinha, né? A gente tem várias bolhas e a gente entra numa dessas bolhas. Então, tentar perfurar essas bolhas é assim, é o pulo do gato, né? Mas primeiro você tem que realizar que você está dentro da bolha para poder sair. E vindo, eu acho assim, para o crédito de todo mundo que veio do Brasil e está aqui, vivendo aqui, você sai daquela sua bolha original, né? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Acho que a Márcia tem mais uma pergunta, né? Você colocaram três. Mas a primeira era para ter ido bem no iniciozinho. Eu ia perguntar o que que você está atuando atualmente na sua carreira, mas se vocês quiserem compartilhar, compartilha, até para todo mundo, assim, para a gente saber um do outro. Sim, bom, eu sou postdoc na Smithsonian National Museum of Natural History. Eu trabalho estou trabalhando agora, né, com Biodiversity Assessment. Então, eu sou responsável pelas esponjas marinhas de todas as coletas, mais especificamente no Golfo do México, que é onde a gente está focando agora. Mas, enfim, eu sou a única pessoa que trabalha com esponja no departamento inteiro, então acabo trabalhando com um pouco de cada lugar. Mas eu tenho um background em genética, então para descrever, né, a biodiversidade, eu uso bastante genômica, filogenômica e uso também, estudo também microbiologia, microbial ecology, né, ecologia microbiana nas esponjas, em ambientes marinhos e também em humanos, né? Eu estava comentando brevemente no início que durante a pandemia eu acabei entrando um pouco nessa área da saúde por necessidade. O departamento de genética da UFRJ estava recrutando pessoas para ajudar a fazer testes de COVID em pessoal essencial. E eu me voluntariei para trabalhar com isso e acabei entrando nesse mundo e até hoje ainda dou uns pitacos lá na parte de variação da microbiota em diversos tipos de câncer e outras doenças. Então, esse é meu background. Quem vai ser próximo? Eu Eu acho que posso falar. vai, Bom, o Vitor. Matheus. É. Eu vou então. Eu Vai, sou, vai você já começou. eu sou Vitor, eu sou postdoc aqui na Washington University, em São Luís, do Missouri. Eu trabalho com terapia gênica para doenças musculoesqueléticas, então estou no departamento de cirurgia ortopédica aqui. O meu background é em ciências farmacêuticas, me formei em farmácia e fiz o meu mestrado e doutorado depois em fisiologia humana, mas sempre trabalhei com biologia óssea dentro da área das ciências fisiológicas, basicamente. In a nutshell, esse é o que eu faço. Quem é o próximo na tela? Seu Matheus já estava. Não, tranquilo. Eu trabalho hoje em dia como gerente também, bem parecido com o que você também faz. Então, eu sou gerente de pesquisa de um programa que é financiado também pela NIH e pela Mark Foundation de Cancer e pela CRUK, que é tipo, é a maior filantropia de câncer baseado no Reino Unido. É um programa, a gente está presente em 6 países, enfim, para por aqui. Mas meu background é na parte de doenças infecciosas, na verdade, hoje em dia
meio que parecido com você também, naveguei várias coisas na vida, cansei um pouco da bancada e fui mais para a área de management. É, mas mestrado, doutorado, pós-doc foi todo na área de vacina, desenvolvimento de anticorpos monoclonais. E hoje em dia trabalho com câncer. Então, trabalho com um grupo tentando usar AI, Cancer Biology, Structure Biology, joga tudo no meio aí, para a gente tentar resolver esse a falta de conhecimento que a gente tem de como as immune therapies trabalham, assim. Enfim. Então, próximo aqui na minha ordem é o Valim. Eu queria ficar por último porque não sou PhD nem doutor em nada. Eu sou formado, eu sou contador de formação e toda a minha carreira e graduação, depois pós-graduação, foi feita em marketing e é onde eu estabeleci minha carreira. Eu finalizei ela no Brasil como diretor da oncologia da Pfizer e hematologia e hoje eu dedico meu tempo como mentor de algumas startups, mentoria também de executivos e também sou consultor na área de farmacêutica, fazendo link, principalmente as conexões entre empresas brasileiras e empresas americanas. Então, estou aqui para aprender com vocês esse universo científico fabuloso. Eu sou fascinado e fazer conexões entre as pessoas. Esse é o meu papel. Agora a Sheila. Oi, gente. Desculpa, eu tava com a câmera desligada, mas adorei a conversa. Márcia, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Eu sou a Sheila, eu sou pós-doc aqui na Washington University, junto com o Vitor, sou vizinha do Vitor. É, meu foco é neurociência, então fiz meu mestrado e doutorado em neurociência no Brasil, e aí vim para cá para fazer o pós-doc. E meu foco específico agora é dor de cabeça. Então, a gente trabalha muito com migraine, dor de cabeça pós-traumática, e a gente está tentando desvendar mecanismos neuroimunes envolvidos na dor de cabeça e tentar tratar a dor de cabeça por esses mecanismos. Então, basicamente é isso. A Maria mandou dela aqui no chat. Eu estou começando o segundo ano do PhD na UCSD, em neuro. Eu estudo metabolismo em doenças neurodegenerativas usando células gliais derivadas da célula-tronco de pacientes. Então, Renata, Oi, tá me escutando? sim. Então, eu estou no Brasil, mas eu conheci a Balsa no ano passado, quando eu estava no meu período de doutorado de sanduíche. Eu fiz um doutorado de sanduíche na UCSD. Eu estou no meu último ano do doutorado. Eu trabalho com desenvolvimento de nanopartículas de vírus de planta para formulação de imunoterápico, modulação imunológica do microambiente tumoral. Ah, É isso. Eu pretendo retornar quando para fazer o pós-doc, espero. E acho que é isso. Poxa, muito obrigada, gente. Eu adorei esse bate-papo aqui. Obrigada, Camille e Obrigada a Vitor, você. pelo convite. Então, eu quero convidar vocês. A gente tem nessa parceria com a Balsa da Nature Sciences. Eu acho que eu gostei muito de participar desse evento e quero convidar vocês para visitarem a Dimensions. A gente tem duas chamadas abertas. Então, tanto eu vi que tem uma neurocientista e uma doutoranda do Brasil compartilha o projeto, o programa Bridges, que é um programa que dá um apoio para fazer a ponte do cientista para o próximo nível da carreira dele. Então, vem com uma bolsa de 3 meses, de uma duração curta, porque é para dar justamente essa ponte. Então, para pessoas que estão fazendo a transição, voltando do doutorado para o Brasil, do sanduíche para o Brasil,
ou está no Brasil, acabou o doutorado, vai começar o pós-doc, ou acabou o pós-doc, vai começar a posição permanente. A Bridges é para cientistas que estão no Brasil, e aí a segunda chamada que está aberta é o Prêmio Cientista, que são para honrar mulheres brasileiras fazendo ciência aqui nos Estados Unidos. Então, são duas chamadas, e então eu quero convidá-los para compartilhar esses programas com pessoas que podem se candidatar, e também quero convidá-los para fazer um voluntariado duplo. A gente está sempre procurando mentores para os programas, voluntários que gostem de comunicação. Então, e também a Nabente Science, ela é 100% de voluntários. A gente não tem nenhuma pessoa paga. Então, o legal é que as doações, elas geralmente são praticamente totalmente dedicadas aos programas, a dar suporte aos programas. Que ótimo, esse evento foi maravilhoso, pelo menos para mim, eu acho que eu aprendi muita coisa aqui. É, entender um pouco desse seu passo que não foi linear, não é o que a gente aprende dentro da academia no Brasil, porque no Brasil eu acho que tem muito essa ideia de que você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado, você vai virar professor. E eu tenho meio que a minha carreira, como eu disse, é bem fora do padrão, porque eu trabalho desde animais marinhos à saúde humana, e eu me senti muito perdida durante muito tempo por estar de achar que estava tudo muito espalhado, né, no meu currículo, e ouvir pessoas que tiveram, por mais que você seguiu uma linha de pesquisa, você migrou para diferentes áreas, então isso me inspira a pensar que não estou tão perdida assim, tá tudo Legal. certo. Tenho certeza que para outras pessoas também foi bastante inspirador. Obrigada, vocês foram super inspiradores, obrigada pelo engajamento, e uma conversa super legal, gostei muito. Não sei se o Vitor quer falar alguma coisa. Você tirou Eu do queria mudo. agradecer de novo a Márcia e a Dimension Sciences. A gente, a sua pessoa, né? Tanto como a Dimensions que você fundou, assim, serve de exemplo para o que a gente está fazendo na Balsa, né? E você sempre foi ah, muito gentil e muito generosa com a gente, né, em estreitar as nossas parcerias e a gente encontrando caminhos de dar suporte, tanto vocês dando suporte para a gente, como a gente dando suporte para vocês. Então, só mesmo agradecer e o seu tempo, que eu sei que você é uma pessoa ocupada, e ter disponibilizado essa hora para vir aqui conversar com a gente. Então, super obrigado. Maior prazer. E vamos marcar de se encontrar por aqui, Sim, com MV Area. certeza. Então, tá bom, obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa Tchau, semana para vocês. Tchau, obrigada. tchau. Tchau, tchau.